Você irá ouvir agora a mensagem de um propagador. Olá, tudo bem? Na nossa última edição, na nossa conversa, nós nos reportamos ao início de tudo, a criação. E foi uma experiência interessante, uma reflexão interessante, e nós propagamos que os princípios que criaram o mundo, os princípios que estabeleceram todas as leis físicas que existem no mundo, eles ainda permeiam até hoje, até o dia de hoje. Por quê? Porque Deus, na sua criação, ele permeia, ele opera num contexto de eternidade. A dimensão de tempo não existe para Deus da mesma forma que existe para o ser humano. O ser humano estabeleceu as suas regras de contar o tempo. Essas regras não se aplicam ao Criador de todas as coisas e dos princípios. E nós falamos que quando Deus criou a Terra, quando Deus criou o universo, lá em Gênesis 1, versículo 1, 2 e 3, ele estabeleceu os parâmetros que regem a criação de coisas. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós vamos também criar nossas coisas, nós, de uma certa feita, nós tentamos operar dentro das mesmas lógicas, dentro das mesmas faixas de realidade, de criação de coisas que Deus, ele por si mesmo estabeleceu. Então nós falamos, e eu torno a lembrar, você que me escuta, que quando Deus criou o universo, a primeira fala da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus céus e terra. Logo em seguida diz assim que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando a gente vai no livro de Provérbios, em seu capítulo 8, em seu versículo 27, a Bíblia diz assim: desde a eternidade fui ungida, e desde o princípio, antes do começo da terra. No verso 23. Antes de haver abismos, fui gerada. Antes de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes que os outeiros fossem criados, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor da face do abismo. Eu li o capítulo 8 de Provérbios, do versículo 23 ao versículo 27, que corrobora com a introdução desta fala. Ele diz sobre a sabedoria. O que é a sabedoria? Sabedoria de Deus, que estava com o início com ele, está falando sim sobre o próprio Jesus Cristo, ou seja, antes de tudo, antes dos princípios serem estabelecidos, ele estava lá com ele. Provérbios 8, 23. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Ou seja, caro ouvinte, o que você está escutando do propagador não são conceitos religiosos, são princípios estabelecidos na Carta Magna de funcionamento do mundo. Isso transcende as questões religiosas. O ouvinte pode dizer: não, mas eu não acredito nisso. Ora, tudo bem, você pode tentar viver seus parâmetros. Não, eu não acredito que o sol vai nascer amanhã, eu não acredito. É mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque se você está ouvindo com o objetivo de refutar as leis físicas, as leis supremas do universo, você pode ignorar e você pode contra-argumentar. Mas, independentemente do que você crê, o sol irá nascer amanhã, numa determinada posição. E o sol amanhã também vai se pôr numa determinada posição. Isso transcende os aspectos religiosos. Isso é a mais pura verdade. O livro que estabelece, que relata esses princípios é a Bíblia, a Carta Magna do universo, a Carta Magna de funcionamento do homem. Partindo da premissa que a Bíblia é a revelação e que ela revela, ela descortina todo esse argumento que eu tenho falado, ela descortina, ela revela, ela estabelece essas leis, estes princípios. Isso é de uma importância tremenda, porque se você tem o conhecimento dos princípios que regem a vida
do homem, se você tem o conhecimento daquilo que regula o caminhar do homem, se você tem o conhecimento, você vai, evidentemente, caminhar muito melhor. Fundamentalmente, este é o princípio daquilo que nós estamos propagando. Este é o princípio que, ao você conhecer os parâmetros supremos que regem o universo e a vida do homem, você vai ter uma vida melhor. Você vai aplicar esses conhecimentos na sua vida diária, prática. Você vai aplicá-los. Portanto, conhecê-los implica, sim, numa qualidade de vida melhor. Esse é o objetivo do propagador. Esse é o objetivo desses minutos que você passa escutando esses conhecimentos. Você vai ter informação dos princípios que regem a natureza e o ser humano. E onde que tudo começou? Começou sim lá. Na Bíblia, a Bíblia relata, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, diz que Deus criou céus e terra. No parágrafo seguinte, mas a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso mesmo. Esse é o deflagrar, é aquela bomba inicial, é aquele momento. Talvez, ao você se deparar com esse conhecimento que o propagador transmite através dessas ondas de rádio, você pode estar diante de uma grande descoberta. Você pode estar diante da descoberta do seu próprio universo pessoal. Se você aplicar o seu coração ao que você está escutando na sua vida, uma grande explosão vai acontecer dentro de você, porque você vai estar começando a sintonizar os seus passos com os princípios, com os parâmetros que regem uma vida correta entre criatura e criador. Você vai estar se sintonizando. É como o rádio. Você deve estar na sua casa escutando essas palavras, e para que você esteja escutando, foi necessário que você pegasse o seu aparelho de rádio e sintonizasse na frequência que você está recebendo essa propagação. Muito bem. Este é o mesmo princípio, é a mesma circunstância que você está diante de Deus. Para que você possa andar com Deus, para que você possa caminhar dentro de um processo natural, correto, efetivo, um processo que o fará caminhar de uma forma limpa, de uma forma clara, de uma forma forte, é você estar sintonizado com os princípios de Deus, da mesma forma que você está sintonizado na frequência que você está me escutando. É a mesma coisa. Portanto, esse princípio de, primeiro, Deus criou o universo. Segundo, Deus criou a terra. Terceiro, Deus criou o homem. Na edição passada do propagador, eu disse que havia um abismo. A partir do momento que Deus criou o homem, há uma situação de abismo do homem, da criatura, em relação ao seu Criador. Um fosso, um abismo, algo que o separa. Eu disse agora há pouco, eu citei o livro de Provérbios, provando na Bíblia que Jesus Cristo estava com Deus na criação do universo, na criação desses parâmetros que eu tenho com tanta veemência insistido aqui. Jesus Cristo estava presente. E Jesus Cristo, Ele é a forma que acelera o processo de você entrar em sintonia com Deus. Toda a Bíblia, todas as leis, tudo que existe no mundo, toda a ciência, toda a cultura, todo o pensamento, toda a ação, absolutamente tudo que existe no mundo para que você ande. O somatório de todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, se você somar isso para você andar com Deus, você só poderá fazer essa somatória a partir do momento que você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É verdade. Esse é o grande, vamos dizer assim, esse é o que condensa tudo. A forma que você pega todo o conhecimento que parece inalcançável, quando você escuta todos esses argumentos, quando você escuta todas essas pregações, quando você escuta toda a ciência, quando você escuta toda a cultura, toda
parte de conhecimento, de vida em sociedade, de vida em cidades, de vida em cultura, em produção. Se você for somar tudo e querer subordinar tudo isso que eu falei aos seus passos, e se você querer entrar em sintonia, é como se Jesus Cristo pegasse tudo isso que eu estou falando, ele condensasse na pessoa dele, e a partir dessa condensação, a partir dele se juntar tudo na pessoa dele, ele vai ligar você até Deus. Ele vai ligar você até Deus. Esse é o princípio supremo das coisas. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. O propagador, antes de iniciar essa transmissão, eu estava com uma pessoa e eu conversava com ela sobre parâmetros, sobre princípios. A tendência é ele achar que eu estava fazendo uma pregação religiosa, exposição religiosa. E eu dizia a ele assim que não, isso não é religião não. Isso transcende a religião. Isso se sobrepõe à religião. Isso são parâmetros universais de funcionamento da vida. Exatamente. Eu disse até a ele, se você crê em Deus, inevitavelmente você vai se deparar com esse conjunto de informações. Se você não crê, não precisa, não perca seu tempo para fazer algo. Mas analise. Então nós falamos sobre o parâmetro casamento. Falamos sobre casamento. Nós conversávamos, ele falava ver a mulher dele dizendo que ele era isso, ele era aquilo, ele praticava uma série de erros e etc. Eu falei assim, e qual é o parâmetro inicial para um relacionamento homem-mulher? O parâmetro inicial, lá mesmo em Gênesis, depois de Deus ter criado o universo, depois de ele ter criado a terra, depois de ele ter feito todo esse processo, ele criou o homem do pó da terra. Ele fez o homem a partir da terra. Ele juntou todos esses elementos do pó, do barro, tudo, ele juntou tudo numa grande criação. Ele mesmo diz, depois que criou o homem, a Bíblia diz que ele disse que era muito bom. Vamos dizer que o homem é a obra-prima de Deus, porque é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele deu uma missão ao homem, ele deu uma incumbência ao homem. Ele disse o seguinte: olha, Adão, você vai pegar e vai dar nomes a todos os animais da terra. Ele deu uma incumbência, ele deu um trabalho, ele deu uma missão ao homem, que é o homem dar nomes aos animais. Depois deu as aves, ele foi dando nomes, ele foi criando nomes. Qual o significado disso? Ali era o começo da relação de Deus com o homem. Era um casamento entre criatura e criador. Casamento, isso mesmo, casamento. Era uma aliança. Olha, eu vou fazer isso e você faz isso. Eu criei os animais e você pega e dá um nome aos animais. Deus estava se aliançando com o homem. Ele pegou todo esse conhecimento que eu falei, de uma certa forma, uma coisa tão grande, tão complexa, que eu tenho dificuldade de ter a compreensão profunda de todos esses significados. Mas a minha obrigação é propagá-los. E dentro das minhas limitações eu irei fazê-lo. E eu estou fazendo. Então, voltando à história, ele chamou Adão e começou um processo de aliança. Deus fez uma aliança. É uma prefiguração do casamento. Deus fez uma aliança. Deus estava se aliançando com o homem. Deus estava trabalhando junto com o homem naquilo que é a jornada humana na terra. Estava ali os princípios, as coisas, os animais, e Adão foi dando nome aos animais. Isso aqui vai ser assim, e Deus dizendo, o nome que você der eu vou respeitá-lo. Evidentemente, caro ouvinte, que se Deus quisesse, ele daria um nome muito melhor do que o que Adão deu, mas ele respeitou. Ele fez um acordo, ele ocupou Adão. Há um espaço, existe uma lógica, um porquê que o início da aliança de Deus com o homem, Deus estabeleceu isso, essa função, deu a incumbência ao homem, do homem poder dar nome aos animais. Ao Adão ir nominando todos os animais, ele percebeu que cada animal existia o seu par. Para cada espécie existente no planeta que ele estava nominando, existia um macho e fêmea.
Evidentemente, caro ouvinte, no processo de aliança, Deus, o homem começou a formular para si, questionar o Criador. Ele dentro de si, puxa, cada animal, cada espécie tem a sua correspondente. Estou falando sobre o casamento, sobre princípios de casamento. Lá, nós estamos voltando lá no princípio de tudo. E Adão, puxa, todos os animais, o macaco tem uma macaca, o leão tem uma leoa, e sucessivamente, todas as espécies. Mas eu não tenho uma companheira. O homem já estava criando para si, ele estava incorporando processos internos para que ele pudesse evoluir, ele pudesse crescer. Como ele estava aliançado com Deus naquele momento, o que Deus fez? Constatou, ele estava no bojo daquele processo interno. Você que me ouve, eu não diria que isso foi assim automático. No dia seguinte eu estou dando nome a esses animais, estou constatando que eu não tenho uma correspondente da minha espécie. Eu não sei se isso foi de um dia para outro. Eu particularmente acredito que foi um processo. E não saberia precisar quantos dias levou, mas o processo está ali, claro. Ele queria uma companheira. E Deus, como estava aliançado com ele, realmente não é bom que o homem esteja só. Deus já sabia, na sua onisciência, na sua onipresença, evidentemente que Deus sabia que o homem precisaria de uma companheira, mas ele deixou aflorar dentro do homem, ele deixou aquele sentimento nascer internamente. E aqui que vai a grande chave para o casamento, que nasce interno do homem, nasceu interno dele, nasceu das entranhas dele o sentimento. O que Deus fez para solucionar aquele impasse? Deus fez a primeira operação. Deus fez uma grande operação de criação. Ele anestesiou o homem, colocou o homem em sono profundo, abriu o homem, pegou um pedaço da costela do homem. A partir daquela costela, ele formou a mulher, uma companheira. Depois ele pegou na operação. Imagine você, se nós fôssemos fazer uma analogia, Deus pegou o homem, deitou na mesa de cirurgia. Claro que eu vou apelar à sua imaginação, mas eu vou dizer que não foi propriamente assim. Estou fazendo uma analogia. Deus pegou o homem, colocou na mesa de cirurgia, anestesiou, porque a Bíblia diz que deu ao homem um sono profundo, abriu o homem e da costela do homem ele formou a mulher. Se você me perguntar, mas Deus, Criador de todas as coisas, não poderia simplesmente criar a mulher sem ter feito esta operação, sem ter levado Adão para a mesa de cirurgia? Podia, ele não fez todas as coisas. Mas onde é que está a chave dessa história? Para que uma companheira pudesse se encaixar com Adão, tinha que nascer do interior dele, tinha que vir de dentro dele. A posteriori dessa operação, Deus, ele não criou uma prótese para substituir a costela. Ele não criou uma prótese, ele pegou, ele enxertou da própria carne, entendeu? Ele tirou da própria carne do homem, e o lugar que ele tirou a mulher, ele preencheu de elementos do próprio Adão. Isso está lá na Bíblia. Eu não estou inventando, eu não estou contando historinha, eu não estou inventando, eu não quero prender sua atenção com nada que seja meu. Isso está na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 21. Não é uma ilação minha, não estou inventando, não é uma historinha, nada disso. Estou apenas propagando. Eu estou fazendo propaganda daquilo que já está estabelecido e daquilo que foi registrado. Deus pegou de Adão a costela, então tinha que vir do interior de Adão, tinha que ser parte dele. E aquele pedaço que ficou da costela, Deus não criou uma prótese. Não, ele pegou da própria carne de Adão e preencheu o local. Ele fez uma operação de dentro do corpo de Adão e concluiu a operação com parte de dentro do corpo de Adão. Então ele fez a mulher das próprias entranhas de Adão. Aí está o princípio. Para que a mesma forma de aliança que Deus inicialmente tinha com o homem pudesse ter com a mulher. E aí está um princípio bíblico. Se nós agora, a partir desse princípio, formos construir uma ponte para o mundo atual, eu vou propor que agora um parâmetro machista, entre aspas, machista. Machista é uma palavra que o mundo inventou
para quebrar um princípio de Deus, de que o homem deve ser o prevalente numa relação de casamento. Talvez alguma feminista, se escutar isso, pode cair da cadeira agora, mas é um parâmetro. E o mundo carece que seja restabelecida uma masculinidade. A masculinidade e a feminilidade precisam andar em harmonia com os princípios de Deus, e por isso que a boa parte dos casamentos fracassam, porque quebram um princípio. Eu dizia até com este meu amigo, eu não digo uma maioria ou uma minoria, é difícil estabelecer uma quantidade, mas muitos casamentos que existem são casamentos falsos, casamentos de fachada, casamentos onde não há harmonia. Não é difícil constatar isso, porque muitas dessas religiões, dessas igrejas ficam dizendo sobre que se o seu casamento está destruído, não sei o que, e etc e tal. Por quê? Porque o homem, com o intuito de querer preservar uma certa harmonia, ele abre mão da sua masculinidade, e isso acaba acarretando consequências trágicas aos casamentos. Ele abre mão. É por isso que o índice de homossexualismo aumenta a cada dia, o índice de anormalidade que existe nas relações hoje em dia, o número de divórcios, as bandeiras políticas erguidas sobre não, vai melhorar tudo porque a mulher vai ter todos os direitos, e com ela ter direito, ela vai lá e ela consegue, ela faz. Se isso tivesse provocado um aumento do coeficiente de harmonia na sociedade, eu ficaria quieto, mas não foi. Na prática não é isso que a gente olha. Na prática a gente olha todo tipo de confusão relacionada com a quebra deste princípio. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15:10. A quebra do princípio de que a reprodução de uma aliança com o homem e com Deus deve se verificar na aliança entre um homem e a mulher. O homem com o seu papel definido de ser o provedor do lar, a mulher com o seu papel definido de ser aquela que vai gerar filhos, mas numa linha hierarquizada, onde o cabeça da família é o homem. Esse é um parâmetro bíblico. Este é um parâmetro imutável. Quando se tenta quebrar isso, eu desafio um casal harmônico que, olha, nós temos muita harmonia porque a mulher faz isso, faz aquilo. Quando a mulher é muito prevalente sobre um homem, ela deixa de admirá-lo e, portanto, ela introduz um parâmetro de quebra ali do casamento, porque ele abriu mão, ele fica lá na dele, tranquilo, tudo que ele quer é tranquilidade. Eu não vou nem me estender muito, porque você que está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Sabe que quando você quebra um princípio natural, daquilo que está estabelecido na Bíblia, daquilo que foi estabelecido por Deus, quando você quebra todo o resto. Você quebra. Toda essa minha argumentação é para que... E essa sempre vai ser a tônica dos programas do propagador. É que o homem, para que possa viver uma vida harmônica, para que ele possa ser, de fato, na sua essência, um homem, ele precisa estar aliançado com o seu Criador. E para que esteja aliançado com o seu Criador, essa aliança tem nome. Deus estabeleceu um nome para esta aliança, para que não somente casamento, mas que o casamento seu com os seus projetos, o casamento seu com os seus sonhos, o casamento seu com a vida eterna, casamento seu com a ausência de pecado na sua vida, casamento seu com uma palavra chamada dignidade, casamento seu com um fluir reto, um fluir correto, um fluir justo. O nome dessa aliança é Jesus Cristo. E a Bíblia fala deste nome, que é sobre todo nome, lá no Evangelho de João, seu capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada nos se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. A missão do propagador é fazer com que você compreenda. Para isso eu te convido a seguir conosco nessa jornada de conhecimento e de louvor a Jesus, porque Ele é o caminho. Eu espero que Ele o abençoe no restante desse dia. E convido aguardo você para que, neste mesmo horário, possamos continuar essa jornada. Eu falei do princípio da terra, falei um pouco do princípio do homem, e nós vamos continuar conversando sobre esse tema. Quero desejar a bênção de Deus sobre você, ouvinte, e convidá-lo a uma próxima narrativa do Propagador. Envie seu e-mail, torne-se também um propagador. Propagador@gmail.com